tá? E agora a gente vai trabalhar com sistemas de amortizações, né? A gente vai trabalhar com todos os sistemas de amortizações, né? Que são utilizados aqui no nosso sistema financeiro brasileiro, como também no sistema financeiro dos principais países, né? E a gente vai estar mostrando para vocês como funciona a amortização, né, de dívidas contraídas, né, de pagamentos de parcelas mensalmente, anualmente, constante ou não constante. A gente vai aprender um pouco hoje sobre o sistema de amortização. Então, primeiramente, o que significa ser amortização? Qual é o significado quando eu falo de amortizar, né? Quando a gente adquire uma determinada dívida, então a gente começa a pagar essas dívidas em parcelas. No ato de pagar essas parcelas que foram geradas mediante uma tomada de empréstimo, existe aquele valor que a gente vai pagar. Um é o juro, que foi decorrido naquele período, né? E o valor que é a amortização que ficou definida, né? Pelo sistema que foi adquirido. Então, no ato de pagar as prestações que foram geradas mediante uma tomada de empréstimo, então uma parte dessa parcela é a amortização, a outra parte é os juros. Tá? Então, toda vez que eu vou pagar uma parcela, eu estou pagando uma parte do meu saldo devedor e outra parte do juro. O período de amortização é o intervalo de tempo que existe entre as duas amortizações sucessivas, entre dois pagamentos. Então, tem que ficar bem claro para vocês, né? É, o intervalo, né, o prazo de amortização é o intervalo durante o qual são pagas as amortizações entre o tempo da primeira e a última parcela. Né? As parcelas, quem são as parcelas? São a devolução daquela empréstimo que eu tomei. Estou devolvendo o capital original que eu devolvi mais os juros. Né? Então eu vou pagar parcelas da devolução, é o pagamento do capital emprestado. Eu estou pagando o capital somado com o juro que decorreu naquele período, é a somatória que forma a parcela. Tá? Então, os juros no sistema de demonstração, os juros são sempre cobrados sobre o saldo devedor, né, do que eu peguei, né, o valor que eu peguei. Consiste em taxa de juros compostos, né, no sistema consultado do sistema de amortização, né, a gente trabalha só com juros compostos, mas pode ser também trabalhado no sistema de juros simples, mas o que utiliza juros compostos. Que se houve pagamento de uma parcela, levará seu saldo devedor maior, calculando os juros sobre os juros, tá? É, então, o saldo devedor da dívida, ou seja, do débito de um determinado instante, né? É aquele valor, depois que eu pagar a parcela, você vai sobrar no saldo devedor. O sistema de amortização, né? É os meios pela qual vai se pagando uma dívida, né? Contraída de forma que seja escolhida pelo devedor, de maneira que seja mais conveniente para ele. Então, nós temos a amortizações que é pagada mensalmente, tem sistema de amortização que é pagada só no final, então a gente vai aprender um pouco disso, né? Tem sistema de amortização que as parcelas são constantes, não muda, né? Tem sistema de amortização onde a amortização é constante tem sistema de amortização que o saldo devedor vai decrescendo, né? A cada tempo, e tem sistema de amortização que o saldo devedor vai aumentando e o quito no final, né? Então, existe esse critério. E essas coisas que a gente vai estar aprendendo hoje no sistema de amortização. A gente vai começar nessa aula de hoje falando, né? Sobre o sistema de amortização constante, né? A abreviação que a gente acaba utilizando se chama SAC, né, que é o sistema de amortização, ou seja, que a amortização ela é constante em todo o período que foi adquirido esse empréstimo, né, esse valor. Não? As parcelas de amortização são iguais em si. Os juros são calculados a cada período, multiplicando-se a taxa de juros contratada pelo saldo devedor. Toda vez que eu tiver um saldo devedor anterior, então o juro é calculado sobre a taxa de juros do período anterior. O credor exige uma devolução do valor principal, né, todo mês. Então, o credor exige que um valor principal é devolvido todo mês e mais os juros incididos naquele período. Né? Então, no sistema SAC, né, do sistema de amortização constante, as prestações são decrescentes, né? A amortização ela é constante, tá? E lembrando que a prestação sempre é a amortização mais os juros, tá? Então, as prestações ela vai decaindo e também os juros calculados vai decaindo porque o meu saldo devedor também ele vai ser decrescente. Então, no sistema SAC de amortização constante, o meu saldo devedor
ele também vai ser decrescente. As minhas prestações vão ser decrescentes e, consequentemente, os juros que eu vou pagando mês a mês também, ele vai sendo decrescente, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, vamos lá. Vamos ver uma situação que dá para vocês entenderem. Primeiramente, é importante caracterizar algumas coisas para vocês. A amortização é constante, uniforme, né? Os juros incidem sobre o saldo devedor, que eu tinha acabado de falar, o valor das prestações é decrescente, decai, e o saldo devedor também é decrescente, né? E aí eu posso pegar um exemplo para mostrar para vocês. Ó. Nessa planilha de sistema financeiro de saque constante, nós temos um valor, né, que é de 60 mil, que foi o que a pessoa contraiu. Então, nesses 60 mil, são divididos em três parcelas. As 60 mil divididas em três parcelas dá 20 mil. Então, a minha amortização vai ter que ser de 20 mil durante os 3 meses, o primeiro, o segundo e terceiro mês. Tá? Aí os juros aqui vai ser decrescente, o saldo também vai ser decrescente, e o meu saldo inicial vai ser decrescente e meu saldo devedor também. Ó, então aqui eu tenho 20 mil, vai ser constante, por isso que nós chamamos de sistema de amortização constante, né? Então, a minha amortização todo mês eu tenho que pagar 20 mil. Tá? Todos os meses do valor que eu peguei inicial, que era dos meus 60 mil, então eu vou ter que sempre amortizar. Aí os juros também vão se decrescendo. Então, no primeiro mês eu paguei 60, no segundo mês já não vou ter 60 mil, vou ter já devendo 40 mil, porque eu já amortizei 20 e no último mês eu vou só pagar 20 mil. E os juros vai ser do primeiro mês em cima do primeiro saldo. Então, 10%, no caso aqui que está falando em 3 parcelas, 10% de 60 mil, né, em juros compostos, né, nós fazendo isso aqui dá 6 mil. Já no segundo mês vai ser 10% de 4 mil, né, de 40 mil, que vai dar 4 mil, e por último, de 20 mil e assim por diante. Né? E aí lembrando que a minha parcela paga sempre vai ser, ó, o meus juros mais a minha amortização. 26 mil é o valor da minha primeira parcela, 24 mil o valor da minha segunda parcela e 22 mil o valor da minha última parcela que eu faço a quitação. Quando eu somo, esses são os valores que foram pagos durante esse período, né? Se a gente for somar, totalizando, né, aqui no caso, 12 mil de juros no decorrer desses 3 meses. Ok? Primeiro mês meu saldo era de 40 mil, que eu paguei já no início, depois 20 mil e assim por diante. O que eu quero é que vocês entendam o que é sistema de amortização constante. Ou seja, a amortização é constante, o saldo devedor é decrescente, os juros é decrescente e as parcelas são decrescentes. Tá? Hum, Então, a gente tem muitas essa charge que ela traz um pouco do contexto que a gente usa muito, principalmente quando a gente vai adquirir um imóvel ou um carro, né? A gente não sabe qual é o sistema de amortização, porque a gente paga a parcela todos os meses. Qual é o sistema de amortização que a gente está utilizando, né? E aí vocês vão poder já enxergar daí, qual é o sistema que você está utilizando para amortizar uma dívida que você adquiriu. Desde uma compra de um bem simples, né, seja ele num equipamento, numa loja, ou de adquirir uma moto, um bem, um veículo, um carro, ou uma casa, né? A gente tem a escolha de escolher qual é o melhor sistema de amortização que é constante. Então, no saque, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque que é o mais utilizado aqui no Brasil, principalmente sempre que as parcelas são decrescentes, né? Mas será que isso é vantajoso? A gente vai ver isso depois, né? Quanto que isso é vantajoso para quem está pagando e quanto isso é vantajoso também para quem está recebendo, para a instituição que está recebendo, né? Sempre é vantajoso para quem está recebendo, né? Mas qual é a margem de juros? A gente vai verificar essas diferenças, né? Do saldo devedor no final de um sistema para o outro. E principalmente no sistema SAC, no sistema prático que a gente vai estar utilizando. Então, olha, veja esse outro exemplo. Eu tenho um saldo devedor de 20 mil reais, né? Com um período de carência, né? Isso aqui já tem a carência, né? De 20 mil. Após um mês, e também os 20 mil eu vou ter que dividir ele em 6 vezes. Então, 20 mil dividido em 6 vezes dá 3.333, tá? Então, a minha amortização é constante. E aí eu vou pagar o primeiro juro que eu vou pagar em cima desses 20 mil aqui, né? Então, quando eu pago esse juro em cima esses 20 mil contraído,
né? Meu primeiro juro é R$ 200, então minha parcela vai ser desses R$ 200 mais 333. Então eu vou ter um abatimento da minha dívida de 3.533, ou seja, 16,666 é o meu valor, 16.666 é o valor meu saldo devedor. No próximo eu vou calcular o juro em cima desse daqui, né? Aí calculando os juros, né, em cima disso aqui, meu segundo juro vai ser esse valor, 166, somado com a minha amortização que é constante, né? E aí eu vou obter a minha parcela de 3.500. Observe que a minha parcela, meu pagamento mensal, ela está sendo decrescente. Eu posso observar que ela está em ordem decrescente. Isso já me mostra, já consigo caracterizar, né, que esse sistema utilizado é um sistema saque, né, bancário decrescente, né? É um sistema é, é um sistema saque, um sistema onde é que a minha amortização é constante, tá? E aí você vai observando que as parcelas vão decrescendo, né, no decorrer do tempo, né? E aí a gente observa que isso no final do meu período, a minha parcela vai decaindo, né, de uma maneira constante, né, uniforme, e os meus juros também vai decaindo, né, cada período, né. Chega no final do último, comecei pagando R$ 200, né, que é o juro de 1% ao mês. No final do eu paguei o juro de R$ 33 e a minha parcela ficou de 3.336,67. E meu saldo devedor foi quitado, zerado. Então, vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui. O sistema de financiamento do automóvel de 60 mil, né, é feito pelo sistema SAC em 6 parcelas mensais, a taxa de 10% ao mês. Sabe que a primeira parcela vence dentro dos 30 dias. Então, a primeira parcela vence 30 dias após a minha compra. Então, meu saldo devedor inicial depois de um mês é de 50 mil, porque eu vou pagar já amortizar os 60 mil dividido em 6 vai dar 10 mil por mês, então é constante. E aí eu vou calcular o juro em cima do meu saldo devedor inicial, 60 mil. Em cima do meu saldo devedor inicial, 10%, equivale a 6 mil, né? E esses 6 mil eu vou abater, né, junto com a minha amortização, que está no valor de 16 mil. Então, minha primeira parcela será 16 mil em cima dos 60 mil. Então, meu saldo devedor, né, depois disso, vai ser é, diminuído, né, do meu valor, do meu saldo devedor restante. Um outro exemplo que eu posso mostrar para vocês é esse aqui. Um equipamento de 40 mil é feito pelo sistema SAC em 5 parcelas iguais de 5 mil. Então, primeiramente, eu vou ter que dividir esses 40 mil em 5 parcelas, né, dá 8 mil. E aí eu começo o sistema de amortização. Os juros que eu vou estar utilizando 5% ao mês e também há um período de um mês, então já 8 mil já é descontado. Então fica 32 mil, né? Os juros nesse primeiro mês, né? Ele é de 8 mil em cima do meu saldo devedor, né? Então aí eu consigo obter, por exemplo, os juros que eu estou calculando em cima desse valor aqui, 40 mil, né? E aí eu tenho esse juro devedor de 2 mil. E aí vai decrescendo. Você observa que o juro vai ser decrescente, o meu saldo devedor vai ser decrescente, a minha amortização vai ser constante e o valor das minhas parcelas total sendo abatidas, pagas, também vai ser decrescente. Tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, um sistema de amortização SACS, é bem tranquilo, né? Você só precisa entender que é um sistema de amortização onde a amortização é constante. Depois a gente vai trabalhar com o sistema Price, sistema americano, né, sistema misto, onde a gente vai ver que há uma variação, né, que é uma diferença, onde a amortização não é constante, a amortização ela é calculada por mês a mês, tá? E aí a gente vai poder fazer a comparação, né, no final de você estudar o sistema de amortização, você vai poder fazer a avaliação do que é mais importante, qual é o sistema que é mais interessante em cada um da modalidade que eu contraí um determinado tipo de empréstimo. Sistema imobiliário, qual que é mais importante? Será que é o sistema Saks? Será que vai ser o sistema Price? Será que é o sistema americano? Que praticamente não temos instituições financeiras que o utilizam aqui no Brasil. Né? É muito pouco, porque o sistema americano é aquele sistema onde você faz a quitação no final. Isso geralmente é no setor agrícola, né? Nas colheitas, né? Quando a pessoa faz um empréstimo, fazer o plantio e depois no final desse período ele fazer o quitamento da dívida, né? De uma vez só, né?
Aqui ó, é muito pouco utilizado, né? Muito mais utilizado mais nos Estados Unidos, né? Para emprestar para a agricultura que faz a produção num período de 6 meses, de um ano, de uma determinada planta, de uma determinada agricultura e ele faz esse pagamento no final, né? Os juros são calculados, né? Todos no final e a amortização é feita em uma única parcela no final do prazo do